Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como a gente sai do básico no Excel e alcança o nível intermediário em poucos minutos. Então vem comigo, eu quero que você esteja com o seu Excel aberto e eu vou mostrando passo a passo com você, tá? Então eu estou aqui para eu ir seguindo a estrutura, mas você pode abrir o seu Excel em branco, sua planilhazinha em branco aqui. A primeira coisa, a primeira parte dessa aula, essa vai ser a sequência que a gente vai seguir dentro desse vídeo, tá? Não pula, tem muitas coisas importantes aqui. Vamos falar sobre estruturação de dados. Dentro do Excel, você pode abrir uma planilha e vai escrever aqui, ó, estruturação, tá? A gente vai abrindo uma planilha para cada item que a gente for explicando. A estruturação de dados é uma das partes mais importantes e por isso que eu vou começar com ela. Muitas pessoas começam a trabalhar no Excel criando dados de forma errada e aí a gente tem muita dificuldade para evoluir no Excel, para evoluir nas análises, fica tudo muito mais difícil. Por exemplo, o que é uma planilha errada? Uma planilha que cresce para o lado, é um dado desestruturado. Então, se você pegar, eu vou pegar um exemplo mais simples que eu uso no dia a dia, se você colocar uns meses assim, ó, janeiro, fevereiro e março, tá? Teclado e celular, certo? Uma vez que você digitar esses números aqui do lado, colocar essas informações aqui, você está criando uma tabela que está desestruturada. Ou seja, imagina que aqui tem um monte de números. Você pode colocar do jeito que eu estou fazendo aqui, tá? Muito bem-vindo, o Excel, um monte de célulazinha. Cada célulazinha você vai apertando o Enter, ele vai mexendo. Pode ir com o teclado, eu indico muito você seguir essa aula com um teclado. Eu estou com um teclado aqui físico, apesar de estar com um notebook dentro aqui, eu estou seguindo com o notebook, mas no Excel é extremamente importante você ter um teclado, tá? Porque o teclado do notebook, alguns atalhos ele não tem de forma fácil, principalmente Page Up e Page Down, que são essas teclazinhas que a gente usa com muita frequência. Um teclado numérico também faz muita diferença dentro do Excel. Se você usar o mais e menos é um pouco mais chato, você tem aqui no teclado o mais e o menos aqui desse lado, né? Então é importante você ter um teclado físico aí, tá? Coloca no seu USBzinho mesmo, cara, e usa desta forma. Não usa o notebook, você vai se dar mal, você vai sofrer muito mais do que outras pessoas. Combinado? Então vamos lá. Agora aqui eu tenho janeiro, fevereiro e março, eu coloquei um monte de número e já comecei a falar para você, ó, seja bem-vindo. O Excel é assim, tem um monte de célulazinha. Geralmente dentro da célula você vai escrevendo o número que você quer, o nome que você quer. Então aqui já escrevi janeiro, fevereiro e março, mouse, teclado, celular. Vai escrevendo, vai fazendo junto comigo, tá? Tem muita coisa para te passar. Então qualquer coisa, volta o vídeo, pausa o vídeo, tenta fazer junto comigo, é assim que você vai aprender, tem que praticar. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3 e tal. Imagina que eu vou colocar um novo mês aqui, o mês de abril, eu tenho que digitar aqui desse lado, correto? Ou seja, eu abro uma nova coluna e aqui está o ponto mais importante e com maior índice de erros, porque se eu estou criando uma nova coluna para que eu possa digitar os números dentro do Excel numa sequência, por exemplo, mês de janeiro, fevereiro, março, eu não estou indicando que é uma nova informação. Por exemplo, do tipo, qual é o vendedor? Nossa, vendedor é uma informação nova. Aí faz sentido estar numa nova coluna. Mas se eu tenho só a sequência dos dados, por exemplo, o mês, é a mesma informação, só estou mudando o nome do mês, isso é um autoindicativo de que você está trabalhando com o Excel do jeito errado, você não consegue fazer tabela dinâmica, você não consegue fazer fórmula, soma. Então esse é o jeito errado. Qual que é o jeito certo da gente trabalhar? O jeito certo é você ter um formato de banco de dados, um formato de tabela. Então cada informação que você tem dentro de uma tabela desestruturada vira uma coluna. Cada informação vira uma coluna, cada informação vira uma coluna, cada informação vira uma coluna. Quantas informações eu tenho aqui? Olha, eu tenho os meses. Primeira informação, o mês que foi vendida alguma coisa. Aqui do lado eu tenho o nome do produto, segunda informação. E a terceira informação são os números. Então, ou seja, quantidade de vendas. Cada informação vira uma coluna. Ou se uma tabela estruturada, eu vou ter o mês, eu vou ter o produto e eu vou ter, por exemplo, a quantidade. Não importa muito a ordem das colunas, tá? Então, se eu tenho o mês de janeiro, como é que eu trago esse dado que está desestruturado deste lado para uma tabela estruturada? Então, por exemplo, esse mouse, eu vou pegar esse registro número 1 e trazer ele para cá. Então, olha só, eu vendi 1. Legal. De qual produto? Do mouse. De qual mês? De janeiro. Vou escrever do jeito que está ali. Muito bem. E esse cara aqui do lado? É o número 3. Número 3 de quem? Ah, é 3 do mouse ainda. Caramba, é o mouse ainda? Nossa, eu tenho que duplicar essa informação? Pois é, precisa. Em o mês de fevereiro. Se eu for trazer esse número 2 para cá, eu colocaria 2 do mouse, correto? No mês de março. Então eu estou estruturando esse dado. E eu tenho que ter a repetição. É através da repetição
que o Excel vai entender que você quer, por exemplo, somar as informações do mouse. É através da repetição que você consegue fazer médias, que você consegue fazer fórmulas. Então, quando você tem um banco de dados que não tem repetição dos dados, do jeito que está aqui, é um autoindicativo de que você está trabalhando do jeito errado. Na verdade, não é nem do jeito errado, você está trabalhando de um jeito já como um relatório. Esse aqui é um formato de um relatório. A tabela dinâmica que faz isso pra gente. Aqui não. Aqui eu tenho um banco de dados e esse banco de dados vai crescendo. Ele vai vindo para baixo, tá? Bom, então a gente falou a parte mais importante para a gente começar. Vamos trabalhar com o Excel do jeito certo, um formato tabular, e para que a gente possa usar tabelas dinâmicas ou fórmulas para chegar nos resultados para a gente melhor, sem depender de tanta fórmula. O segundo passo é a parte de tabela. Eu vou aproveitar essa estruturação de dados para já trabalhar com tabela. Eu vou selecionar esses dados e, a partir do Excel 2007, surgiu esse objeto aqui, ó, inserir tabela, tá? Então esse objeto tabela, aqui eu tenho uma tabela. Na verdade, é uma tabela, mas ele não é o objeto tabela. Eu clico aqui na inserir tabela, ele vai abrir uma caixinha pra gente indicando, ó, sua tabela tem cabeçalho? Sim, minha tabela tem cabeçalho. Então esse objeto no Excel, ele é muito relevante. Por exemplo, vamos imaginar que aqui embaixo eu vou entrar com o mês de abril. Quando eu aperto Enter, ele já abre uma linha nova para mim. Ele já vem com os filtros aplicados. Aqui, por exemplo, só está aparecendo o mouse e uma célula vazia, né? Mas se eu colocar aqui um novo produto, por exemplo, o teclado, aqui no filtro já apareceu o teclado. Então a tabela já vem com esses filtros. A tabela pode ter totalizadores. Olha que incrível. Vou colocar o número 2 aqui, por exemplo, tá? Aqui dentro do design da tabela, você tem esse objeto tabela, você tem o design da tabela, e no design você tem aqui, por exemplo, aqui linhas de totais, é isso que eu quero te mostrar. Quando você clica em linhas de totais, automaticamente ele cria uma linha nova para você com totais, e ele já está somando. Se eu quisesse trazer a contagem, quantas linhas tem, a média e assim por diante. Então tem muitas informações da tabela todas prontas. Para você fazer a soma desses dados aqui, como é que você faria? Ou você passa o mouse e seleciona e vê aqui embaixo do seu Excel, né, a soma, ou então você vai ter que criar uma fórmula que soma para somar todos esses dados aqui, que não é o que a gente quer, né? Então a tabela já vem com tudo isso pronto. E se você quiser registrar um novo número daqui, você pode tirar essa linha de totais, você pode vir aqui na última, apertar Tab e ele abre uma nova linha. Faz esse teste aí, ó, vai na última linha e aperta a tecla Tab, tá? Se você não tá fazendo comigo, você tá errado. Tem que voltar e fazer todo o passo a passo comigo. Você tem que colocar a mão na massa. Mas Danielzinho, tá muito rápido. Você tá no YouTube, volta e assiste esse vídeo milhares e milhares de vezes. Aumenta a velocidade. Diminui a velocidade, mas você tem que praticar. Se você não praticar junto comigo, você vai perder uma ótima oportunidade de aprender Excel, porque olhar só você não vai aprender, tá? Tem que colocar a mão na massa. E tenha o Excel na sua máquina instalado. Não vai fazer essa aula usando o celular para fazer isso, né? E também não vai usar esta aula para aprender o Google Sheets. São coisas completamente diferentes. Aliás, tabela não tem no Google Sheets. Ela só é do Excel, é um objeto exclusivo, né? Então é muito importante trabalhar do jeito certo, organizado. Deixa a sua tela aberta, geralmente numa segunda tela, né, no monitor, e aí na outra tela você assiste essa nossa aula, tá bom? Bom, vamos lá. Dando sequência. O que mais eu posso fazer de tabela? A tabela tem uma coisa muito legal, que é trabalhar com fórmulas, mas a gente já vai chegar lá quando eu estiver falando de fórmulas para você. Então falei de tabela, muito importante esse novo objeto para trabalhar com o Excel. Vamos dar um passeio nas guias do Excel? Aqui em cima a gente tem várias guias, né? Então tem o arquivo, aí nós temos a página inicial, inserir, desenhar e tal. Vamos dar umas dicas aqui. Primeira dica, se você der duplo clique no nome da guia, ela diminui e você ganha mais espaço para trabalhar com o Excel. Ou então você dá duplo clique de novo e ele volta a aparecer. Então às vezes toma um cuidado porque você deu duplo clique sem querer, sumiu, né? Então se cada dica que você abrir aqui a sua mente, vem aqui nos comentários e coloca hashtag, você vai escrever assim, ó, hashtag conquista. Aprendi o duplo clique na guia. Assim eu vejo que vocês mais gostam de aprender e onde você está com o maior problema. Aprendeu tabela? Vem aqui no comentário, coloca Daniel, aprendi tabela, não sabia isso. E vai colocando as suas conquistas que você teve durante esse vídeo. Vai ser muito bom saber o que você aprendeu de legal aqui comigo, tá? Bom, vamos lá. Duplo clique, falamos. Aqui, turma, dentro das guias, o Excel deixou de um jeito que na página inicial você tem as coisas mais importantes que você utiliza mais no dia a dia. Dá para mudar a fonte, dá para colocar negrito, itálico, dá para colocar bordas, pintar uma célula, pintar o texto de uma célula, né? Então aqui tudo você tem a parte de formatação, pintar, você pode aumentar ou diminuir. Eu indico você brincar com esses botões. Vem aqui, brinca mesmo, é que nem o Word, né? Ó, centralizar, colocar para cima, para baixo.
para você ver como você subir, aumentar um pouco a largura da linha, e aí você vai vendo esses daqui, ó, para cima, para o meio, para baixo. Então você viu que eu aumentei a linha sempre entre o número da linha aqui, né? A mesma coisa para a coluna, tá? Ó, se aumenta a coluna entre as colunas. Aliás, mais uma dica, duplo clique, ele autoajusta a largura da coluna. Aprendeu mais essa? Vem aqui no comentário e me conta, ó. Vem aqui, dá duplo clique, ele, puf, autoajusta para você, né? Então aqui a gente tem toda essa parte de formatação, temos alguns outros botões aqui de tabulação, que eu não vou falar muito sobre isso, mas vamos lá. Parte de formatação, a gente já vai entrar daqui a pouco. Essa parte é uma das partes mais importantes do Excel. A parte de formatar o número. Como é que você quer ver esse número? Formato de moeda, contábil, porcentagem. Aí, enfim, tem formatação condicional e algumas outras opções. Olha só a tabela. Você está vendo aqui o formatar como tabela? É tão importante que a Microsoft trouxe para a primeira aba do Excel. Formatar como tabela. É a mesma coisa de inserir tabela, tá? Eu acho que eles deveriam ter colocado aqui inserir tabela e não formatar como tabela. Porque aqui você vê na guia inserir, né? Inserir tabela, olha lá. Bom, dentro da guia inserir, você pode inserir vários objetos dentro do seu Excel. Você pode inserir uma imagem, uma forma, gráfico. Na parte de desenhar, para quem usa uma caneta aí no Excel, então eu não vou pular essa parte, tá? O layout da página é quando você vai fazer a parte de impressão. Então é aqui que você determina as margens da sua planilha, se você vai imprimir dados da sua planilha, né? Então é aqui que você mexe aqui nas margens. Orientação do papel, retrato ou paisagem, quer fazer a sua planilha maior para o lado, você usaria paisagem. Mas lembra, tabela crescendo para o lado está desestruturado. Então o ideal é que seja um retrato mesmo, né? Mas às vezes você tem uma tabela enorme, que tem muitas colunas, você quer imprimir, enfim, você pode mudar por aqui. O tamanho do papel onde você vai imprimir, a área de impressão, aqui a largura e a altura da coluna, isso aqui geralmente é para na hora que você vai imprimir, tá? Aí você tem a guia de fórmulas, aqui tem uma cacetada de fórmulas para você usar dentro do Excel. Aqui são várias bibliotecas de fórmulas, a gente vai chegar lá. Guia dados, de verdade, é uma das guias mais importantes hoje em dia dentro do Excel, principalmente para quem tem o Excel atualizado, o Office 365, porque vocês têm este incrível botão, que eu vou fazer uma pausa aqui super importante, porque o obter dados é uma coisa que mudou a chave, mudou a forma de como a gente trabalha no Excel. Sabe aquele conceito de 0 e 1? Tava tudo 0, do nada virou 1. É isso daqui. Tipo, mudou a forma de como a gente trabalha com o Excel. Você pode trazer dados de fora do Excel para dentro do Excel. Então você pode trazer dados de um arquivo de Excel para dentro, um arquivo de texto que o seu sistema exportou, você pode trazer dados de um aplicativo. Enfim, isso aqui mudou muito a forma da gente trabalhar. E eu vou dar um exemplo para você que, se você ficou na dúvida, lá no começo da nossa aula eu falei dos dados estruturados. E aí, provavelmente, você deve ter pensado assim, Dani, cara, eu tenho planilha na minha empresa que todas as planilhas crescem para o lado, tá tudo errado. E agora, como é que eu vou ajustar a minha tabela ou a minha planilha? Eu vou ter que estruturar na mão isso daqui? Então, com essa guia dados, obter dados, a gente não precisa mais fazer isso, tá? Eu vou mostrar para você com o Office 365. Se você tem o Excel 2010 e 2013, que é a versão muito antiga, até dá para usar essa guia, mas você tem que baixar o Power Query. Você vai fazer o download, você vai entrar no Windows aí, no seu navegador, vai digitar download, Power Query, vai aparecer um link da Microsoft para você baixar, você baixa e vai aparecer uma guia aqui em cima, que nem essa, que está escrito Power Pivot, vai ter Power Query, tá? Então, olha que incrível que dá para fazer. Eu vou selecionar esses dados e vou falar que isso daqui é uma tabela. Pode fazer junto comigo, tá? Mas tem que estar na versão mais nova do Excel. Se você está na versão antiga, cara, não tem jeito. Todas as empresas, grandes empresas de grande porte, onde você vai trabalhar, você vai ganhar mais, onde você quer ganhar 3, 4, 5 mil reais de salário, no mínimo, eles estão usando já o Office 365. Então, bora se atualizar você também, tá? Página inicial, inserir tabela. Eu vou transformar esse cara numa tabela. Ele criou aqui o nome da tabela e aqui ficou coluna 1. Eu vou digitar aqui, por exemplo, como se fosse o nome do produto, beleza? Eu vou estruturar esse dado automaticamente, sem precisar de nenhum código de programação. Olha que incrível as novidades do Excel. Guia dados, obter dados, tem um botãozinho aqui chamado da tabela / intervalo. É esse cara aqui, tá? Esse botãozinho lindo e maravilhoso, que é esse cara aqui, ele só tem no Excel do Windows, então se você está usando o Excel do Mac, não dá para fazer no Mac. Ele até tem o Power Query, mas ainda está de uma forma um pouco arcaica ainda, tá? Você teria que buscar esse dado de um outro lugar. Ó, vou clicar nesse botão, da tabela / intervalo, e ele vai abrir, talvez pela primeira vez, essa nova ferramenta do Excel chamada Power Query. E eu estou mostrando essa ferramenta para você já desde o básico, porque esse é o novo jeito da gente trabalhar com o Excel. Então, eu estou gravando esse vídeo em 2024 e essa ferramenta surgiu em 2013.
Já faz quase 11 anos que essa ferramenta está disponível e pouquíssimas pessoas conhecem essa ferramenta. Ela abriu aqui pra gente. Então o que eu quero? Que cada coluna se torne uma linha, porque eu tenho que estruturar essa tabela. Então o conceito aqui, ó, essa tabela está o seguinte. Falei para vocês, dados crescendo para o lado é ruim. Quantas informações a gente tem nessa tabela? Eu tenho o produto, uma primeira informação, o nome do mês, a segunda informação e a quantidade de vendas, que são esses montes de números, terceira informação. Uma tabela certa, uma tabela estruturada, ela desce para baixo, ela cresce para baixo. Se você olhar o produto, ele está crescendo para baixo, ele está certo. Se você olhar a informação mês, ela cresce para o lado, então a informação mês está errada. Então eu vou ensinar para o Power Query e vou falar o seguinte, Power Query, essa coluna está certa, as outras estão erradas. Vou clicar com o botão direito e vou selecionar um único botão chamado Transformar outras colunas em linhas. Quando eu clico nesse botão, Transformar outras colunas em linhas, olha o que ele faz. Ele inverteu, ele pegou todas aquelas colunas e inverteu para linha, justamente. E ele já trouxe para a gente a duplicidade dos dados, que eu falei que é tão importante no Excel. Precisa ter o dado duplicado. E agora eu tenho os dados já ok, ou seja, já preparados, já estruturados, para que a gente possa fazer tabela dinâmica, análises. Ou seja, todas aquelas tabelas que você tem no seu trabalho que estão desestruturadas, você não precisa ficar desesperado. Dá para estruturar automaticamente. Eu vou fechar e carregar. Ele vai pegar essa tabela, vai trazer para mim numa nova aba aqui do lado, ó, tabela 2 aqui, tá vendo? Ela criou do lado. Então olha que incrível. Se entrar um novo mês aqui, abril, e eu vou colocar tudo o número 1 em abril, aqui nessa tabela ainda não apareceu. Mas se eu clicar com o botão direito e atualizar, ele vai trazer o mês de abril, já trazendo o número 1 pra gente. E a gente fez isso sem utilizar nenhuma linha de programação, nada de código, né? Então, essas ferramentas novas, a gente fala que são ferramentas de low code, ou seja, não precisa programar, tá tudo com o mouse. Esse é o novo jeito da gente trabalhar, então o ideal é que dentro da sua planilha você comece a transformar esses dados, transformar na sua empresa essas planilhas aqui através do Power Query. Se você quer aprender um pouco mais sobre o Power Query, o que eu indico, obviamente, porque isso aqui está mudando o jogo dentro das empresas, a gente tem ensinado milhares de alunos a trabalhar com essa ferramenta, e é essa ferramenta que faz com que a gente consiga automatizar relatórios e faz com que as pessoas sejam mais vistas, sejam mais disputadas pelo mercado, inclusive de trabalho, porque sabem trabalhar com dados, né? Sabem transformar dados de um jeito estruturado. Se você quer aprender um pouco mais sobre isso, aqui embaixo eu vou deixar alguns links para você se inscrever no nosso desafio, que se chama Desafio Dash em 7. Em 7 dias eu mostro como trabalhar com essas ferramentas e a gente vai montar um gráfico. Ou então, eu vou deixar também o link para você falar direto com a nossa equipe, para você se tornar um aluno da Doutores do Excel, dos cursos completos da Doutores do Excel. Eu acho incrível e acho muito necessário você se atualizar, porque tem muita ferramenta nova e a gente precisa parar de trabalhar com o Excel do jeito arcaico, do jeito antigo, que dá até vergonha da gente ver aquelas planilhas feias. Vamos junto nesse movimento da gente sair do básico e começar a usar o Excel do jeito certo. Aqui embaixo tem os links. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, considere agora se inscrever. Clica aqui embaixo para você seguir a Doutores do Excel. Quando você seguir, aperta no botãozinho para você ativar ali as notificações. Aí você aperta todas. E quando eu mandar um novo vídeo igual a esse, quando a gente entrar ao vivo, você vai ser notificado. Mas para isso você tem que clicar em ativar todas as notificações. E também aproveita para compartilhar esse vídeo com pessoas que você conhece, que trabalham com Excel, mas que talvez ainda estejam trabalhando de um jeito arcaico, né? Bom, vamos continuar. Então a gente falou, vou voltar aqui da planilha 1, a gente falou de tabela, falamos das guias tão importantes, eu estava falando da guia dado e fiz uma mega pausa aqui, né? A guia revisão, onde você mexe principalmente para fechar a sua planilha. Quando você quer colocar senhas, por exemplo, proteger a planilha com senha, dá para clicar nesse botão e eu crio uma senha para a minha planilha. Posso proteger a estrutura da pasta de trabalho, por exemplo. Se eu quero que ninguém mexa no meu Power Query, que é aquela informação que eu acabei de te mostrar, eu posso proteger a estrutura dessa pasta. É aqui nesse botão que eu faria isso. A guia exibir é onde você pode tirar a linha de grade, principalmente, colocar essas linhas de grade aqui também. Essa parte nova de automatizar é uma nova guia para automatizar processos como se fosse uma macro, mas esse automatizar funciona na web. Então é um pouquinho mais avançado, eu vou pular ela, mas está aqui uma nova forma de trabalhar. E também temos o Power Pivot, uma nova ferramenta que, inclusive, aqui no canal, a gente tem vídeos explicando como utilizar essa nova ferramenta também do Power Pivot. Sim, meu amigo, minha amiga, tem muita informação nova, muita
ferramenta nova para você parar de sofrer com o Excel e parar de usar o Excel do jeito errado. Agora vamos dar uma revisada na parte de formatação, tá? Então vem aqui, abre uma guia nova, vamos colocar aqui formatação e vamos falar de formatações as mais importantes que a gente tem dentro do Excel. A primeira delas, que tem que começar por isso, é a parte de datas, tá? Eu quero que você digite o número 1, 2 e 3 aqui. Vem aqui, digita 1, 2 e 3. Esses números, eles podem ser datas, ou seja, toda data no Excel é um número. Então, se você selecionar esses 3 números, 1, 2 e 3 que você digitou, vir na página inicial, clicar aqui em cima e selecionar data abreviada, você vai ver aqui essas datas assim, ó. 1 do 1 de 1900, 2 do 1 de 1900, 3 do 1 de 1900. Ou seja, para o Excel, as datas começam em 1900. Então você consegue fazer cálculos entre datas porque são números por trás das células. E aqui a gente está vendo esse número na prática. Então, se você colocar o atalho da data de hoje, tá? Eu vou colocar o atalho para a data de hoje, que é o Ctrl, ponto e vírgula. Eu estou gravando esse vídeo e apareceu aqui a data para vocês, dia 27/6/2024. Quando você apertar Enter, ele crava essa data para você, certo? Então coloca aí Ctrl, ponto e vírgula, vai ver a informação que você vai ver a data, que obviamente você está mexendo na sua planilha. E aqui, ao invés de transformar em data, que nem eu fiz aqui, eu peguei um número e formatei como data, eu vou pegar essa data e vou voltar para geral. Quando eu clico em geral, eu estou vendo um número. Lembra que aqui era o número 1? E aqui é o número 45.470? Então, cada número que eu descrevi, fui colocando 1, 2 e 3, ele foi mudando dia a dia. Então, 45.470 significa que na data de hoje, dia 26 de junho de 2024, já se passaram 45.470 dias desde 1900, desde o dia 1 de 1 de 1900. Essa informação não é tão relevante para você, obviamente, mas se você consegue entender que existe números inteiros mudando datas, você consegue fazer cálculos entre as datas. Olha que legal. Por exemplo, se você quiser saber quanto tempo faz que aconteceu determinado evento. Então, imagina que hoje é o dia 27/6 e há quantos dias faz que começou o ano? Então, eu vou colocar 1 do 1, por exemplo, 1 do 1 de... Errar de novo. 1 do 1 de 2024, agora sim. Quantos dias faz que passou do dia 1 até o dia 27/6 de 2024? Se eu fizer uma conta de subtração, colocar igual, e pegar, olha, essa data maior, você clica em cima da célula. Aliás, bem-vindo se você nunca fez isso no Excel. Toda vez que você coloca igual, você entra num novo mundo dentro do Excel. Você coloca igual, você vai fazer uma fórmula, você vai pegar informações de outras células e fazer cálculos. Então é assim que a gente trabalha com o sinalzinho de igual, né? Você consegue escrever e fazer cálculos, fórmulas inclusive. Então eu coloquei igual, vou pegar o valor maior, menos, estou fazendo um cálculo matemático, né? Menos essa data. Ou seja, qual que é a diferença que existe entre essas duas datas aqui? Aperto Enter, e aí eu estou vendo que do dia 27/6 até o dia... Do dia 1, na verdade, até o dia 27, são 178 dias. Então, se você quiser saber quantos dias eu estou vivo, coloca a sua data de nascimento e a data de hoje. Aliás, mais uma dica, igual a data de hoje. Essa fórmula aqui, data, coloquei igual a data de hoje, eu abro e fecho parênteses, porque toda a fórmula no Excel tem que abrir parênteses e fechar parênteses, tá? Então coloca igual a data de hoje, aperta Enter, você vai ver a mesma data. Amanhã, quando eu abrir essa planilha, esse data, se eu quisesse linkar com esta planilha, né, com esta célula, ao invés dessa, amanhã já vai aparecer 179, né? Porque essa fórmula aqui do Excel, ele vai mudando. Aliás, essa é uma das grandes vantagens da gente trabalhar com o Excel. O Excel tem fórmulas que deixam a nossa planilha dinâmica, fazem cálculos dinâmicos, né? Essa hoje é uma delas, amanhã já vai estar dia 28 e assim, consequentemente, sucessivamente. Então, a primeira parte, a parte de formatação de data, é uma coisa muito importante para você aprender, já começar a compreender melhor como trabalhar com as suas datas, e aí vamos falar um pouquinho mais da parte de formatação. Aqui em cima você tem ali geral, número, então você indica para o Excel que é um número que está lá naquela célula e não um texto. Olha a diferença. Se eu colocar número 1 e apertar Enter, agora que ficou como data, né? Porque eu formatei a coluna toda. Vou pegar o número 1 aqui do lado. Se eu vier aqui em cima do número 1 e mudar lá embaixo, ó, você vai arrastar, vai ter texto. Você vai ver que o texto está alinhado à esquerda. Então esse texto, ele entende agora que esse número é um texto e você não consegue fazer cálculos dentro do Excel. Então tem que tomar muito cuidado com a formatação. Por isso que eu estou te mostrando aqui, no início de tudo,
como é importante você trabalhar com a formatação certa. Então, por exemplo, se isso aqui é um número, você pode digitar número. Aí ele veio com a vírgula, né, casas decimais. Então aqui você tem como diminuir as casas decimais e aumentar. Ó, diminuiu e aumentou casas decimais porque ele é um número. O que mais nós temos de formatação aqui? Então nós temos a data abreviada, moeda é uma coisa muito importante. Por exemplo, se digita 45, você não precisa no Excel ficar digitando R, S, cifrão, espaço, 45,00. Muitas pessoas que trabalham com Excel e não têm muita noção de formatação, digita ,00. Não precisa, né? Porque por padrão ele sempre vai colocar, se você quiser visualizar o número com ,00. Esse ,00 é só uma forma de visualizar, tá vendo? Ó, você quer tirar ou aumentar as casas decimais, você pode mexer por aqui. Bom, falando ainda de formatação, tem uma célula, tem um atalho, que é um dos atalhos que eu mais uso no Excel, que é o Ctrl 1, que é esse botão, ou botão direito, e você entra aqui, que é formatar célula, tá? Ó, Ctrl 1. Quando você entra no formatar células, aqui dentro do Excel, você tem muitas informações, tudo que você pode formatar essa célula, tá tudo aqui. Então, geral, número, moeda, contábil. E é engraçado que isso daqui, nossa, essa tela não mudou acho que desde 1995, é a mesma tela, com a mesma formatação, tudo igual no Excel, né? É bom, porque você aprende, o seu conhecimento continua, mas às vezes é importante dar uma mexida, né? A Microsoft não mexeu faz muito tempo nisso. Mas olha só, nós temos moeda, então se você quiser ver números negativos com vermelho, olha só. Então dentro da moeda você tem aqui, ó, números negativos. Contábil, olha, não tem contábil, não tem, né? Mas se você voltar para a moeda, ele aparece. Então sim, de fato aparecem algumas diferenças aqui, né, de formatação. Bom, vamos lá, vamos caminhar, tem muita coisa de formatação, aqui é só uma parte rápida de como você entende a formatação no Excel, as coisas mais importantes, onde utilizar cada uma delas, né? Então, ó, esse moeda negativo, vermelho, isso é bem legal, eu vou apertar OK aqui. Se você tivesse um número negativo, menos 40, ele já vai ficar vermelho, né? E formatado com um sinalzinho de menos aqui. Isso aconteceu porque lá no Ctrl 1, utilize o atalho, faça o atalho, tá? Lá na moeda está definido como um número negativo assim. Se você quiser ver só vermelho, ó, eu posso colocar dessa opção, eu vou apertar Enter, ele só fica vermelho. É meio ruim, né? Mas dá para você visualizar também. Bom, depende do ruim. Às vezes você quer ver dessa forma. Então, um geral sobre formatação no Excel, muito, muito importante trabalhar e entender essa parte, principalmente de data, né? Bom, vamos dar sequência, a parte de atalhos. A partir de agora eu vou começar a usar mais atalhos, eu vou mostrar atalhos para vocês que você pode utilizar. Mas de cara, eu vou te passar 3 atalhos que são super importantes. O primeiro é a parte de você se deslocar entre as planilhas. Quando você começa a ter muita planilha, ficar com o mouse é meio ruim. Você tem que vir aqui com o mouse e você vai ver que cada vez mais você usa muito atalho no Excel e isso ganha muita produtividade. Eu falo sempre para os meus alunos, falo, ó, vai lá e usa atalho. Porque às vezes só de você mostrar que você está trabalhando com atalho, a galera fala, nossa, isso aí manja mesmo, né? Então impressiona as pessoas mesmo. Então usa atalho, abusa e, obviamente, ajuda muito a sua produtividade. Ctrl e Page Up, você volta, Ctrl e Page Down, você vai para frente. Então esses atalhos são extremamente importantes, eu uso muito direto no Excel, principalmente quando tem muita aba, né? Então Ctrl Page Up e Ctrl Page Down. Outro atalho que eu falei de 3 atalhos, Ctrl Page Up e Ctrl Page Down, um só, tá? A parte de deslocamento. Vou falar sobre seleção de dados dentro de tabelas ou dentro do Excel mesmo, tá? São os atalhos de Ctrl e barra de espaço, Shift barra de espaço ou Ctrl Shift barra de espaço. Esses 3 atalhos, eles selecionam as informações para você. Então, se você quiser, por exemplo, eu quero nessa tabela aqui, quero deixar tudo negrito, Ctrl espaço, eu marquei a coluna que eu gostaria de deixar negrito. Se eu quiser deixar tudo negrito, Ctrl Shift barra de espaço, ele seleciona tudo já pra gente. Não importa se tivesse 1000 linhas aqui. Ou quero selecionar essa linha e pintar de amarelo, Shift espaço. Já selecionei de amarelo. Então esse Shift espaço seleciona a linha, Ctrl espaço seleciona a coluna, Ctrl Shift espaço seleciona os dois. Eu indico você escrever aqui nos comentários esses atalhos que você está aprendendo, que é uma forma de você guardar na sua mente, e também tem um caderninho, sempre tem um caderninho de estudos. Se você está até agora nessa aula e não está com seu caderninho de estudo, volta, pega o seu caderninho, anota, tá? Para depois você voltar e ver esse resumo. Esses atalhos, eles não são fáceis de lembrar. Você tem que praticar. É que nem digitar, né? Quando você está aprendendo a digitar rápido, você erra muito. Mas se você não praticar, você nunca vai conseguir digitar sem olhar o teclado. Então, tem que praticar.
Ctrl espaço, não lembrei, pega o caderninho, anota tal e vai, beleza? Então falei do atalho de deslocamento, falei dos atalhos de seleção, né? Esses atalhos de seleção eles são muito importantes. E um dos atalhos que eu mais utilizo no Excel, tem milhares de atalhos que eu utilizo, mas um dos que eu mais utilizo é o atalho de filtro. Porque é muito comum a gente ter uma tabela dessa com filtro. E aí você vai filtrar, imagina que você quer filtrar um mês, por exemplo, de abril e fevereiro, vou selecionar os dois aqui, ó, abril e fevereiro, vou dar um OK. E agora eu quero selecionar o teclado. Então vou vir aqui no produto e vou selecionar teclado, certo? Vou dar um OK aqui, pronto. Para eu tirar o filtro, eu preciso clicar nesse produto, vir aqui, retirar ele, limpar ou simplesmente selecionar tudo, dar um OK, voltar aqui, acertar o clique, né, porque é bem pequenininho, selecionar tudo ou simplesmente filtrar aqui, limpar. Então eu perco muito tempo tirando esses filtros. Então quanto mais atalhos de filtros você souber, melhor. O primeiro atalho que eu vou te dar é para você tirar e colocar o filtro. Assim você vai rapidamente eliminar os filtros que você tem na sua tabela. Vamos filtrar de novo, mas já vamos usar atalho, tá? Vou vir aqui dentro da guia da primeira célula, né? O cabeçalho. Vou apertar Alt e seta para baixo para ele listar para mim o meu filtro. Quando eu aperto Alt e seta para baixo, eu entro no filtro, tá certo? Então vim aqui, vai fazendo comigo, mano. Ó, Alt e seta para baixo, beleza. Agora eu quero pegar o mês de fevereiro. Eu vou apertar a letra P de pesquisa e ele já tá piscando aqui para mim. Então Alt para baixo, letrinha P. Beleza, se eu quiser o fevereiro, eu só digito fevereiro e aperto Enter. Então olha como é mais rápido, ao invés de eu vir aqui com o mouse, selecionar, tirar o filtro, ou colocar o filtro, enfim. E agora para eu tirar, que era o atalho que eu ia te mostrar primeiro, o atalho é o Ctrl Shift e a letra L. Anota aí, Ctrl Shift letra L, ou vem aqui nos comentários e anota também que você está aprendendo esse atalho também, tá? Ctrl Shift letra L, ó, ele tira. Então, de novo, vamos filtrar o mês de fevereiro. Já tô aqui, Alt seta para baixo, letra P, escrevi fevereiro, apertei Enter. É muito rápido. Quero tirar, Ctrl Shift L. Então, o Ctrl Shift não é na sequência, você vai selecionar os dois. Ctrl Shift, segura e aperta a letra L, tá bom? Maravilha. Então, cadê o filtro? Ctrl Shift L, ele voltou a aparecer o filtro para você. Então, atalhos de filtro, falei de atalhos de deslocamento, falei de atalhos de seleção de células, né? Seleção de colunas e linhas, e esse último atalho é o atalho de filtro. Obviamente, dentro da nossa formação completa, para você se tornar um especialista em análise de dados no Excel, tem um curso só de atalhos, porque isso aqui é tão importante, te ganha muito tempo, então tem um módulo lá inicial para você aprender só atalhos, tá bom? Vamos entrar um pouquinho na parte de fórmulas, vamos lá. Eu vou voltar para a nossa tabela aqui e trabalhar com fórmulas em tabela é uma das coisas mais legais, porque você digita uma fórmula e automaticamente ele já coloca essa fórmula para todas as células. Olha só que incrível. Imagina que você tem aqui a quantidade e você vai colocar o valor unitário desse produto. Vamos escrever? Valor unitário. Pronto, valor unitário. Aí aqui eu quero digitar valores unitários, tá? Que foram vendidos. Por exemplo, esse aqui foi vendido a R$ 3,40, esse foi vendido a R$ 2,10, esse foi vendido a R$ 2,30 e aqui foi vendido, por exemplo, a R$ 14,67. Então aqui, como eu estou escrevendo os centavos, obviamente eu uso a vírgula, tá? Para escrever. Aqui tem duas linhas em branco. Poxa, eu não quero essas linhas em branco. Vamos usar atalhos, né? Como é que eu seleciono? Vamos lá. Eu tenho que selecionar a linha inteira. Alguém lembra aí, você que tá vendo, qual que é o atalho que seleciona a linha inteira? Se você lembra, vem aqui no comentário e fala, Danielzinho, eu lembrei o atalho. Ó, muito importante, hein? Shift barra de espaço, ó lá, selecionei a linha inteira, porque eu quero apagar essa linha. E para apagar uma linha, Ctrl menos. Aí eu apaguei a linha. Já está selecionada a última, posso apagar? Pode, Ctrl menos. Facilita muito a nossa vida, galera, os atalhos, tá? Vou tirar essa linha de total, Ctrl menos, eu apago a linha de total também. Então utilizem, usem muito atalhos. Já que estamos falando de atalho, vamos formatar esse número aqui como moeda, usando atalho, olha que legal. Vou apertar Ctrl e a barra de espaço para selecionar a coluna toda, e aí eu vou formatar como moeda. Dá uma olhada no seu teclado, quando você olhar o número 1, 2, 3 e 4, esses números aqui em cima, tá bom? Ó, olha os números aqui em cima, 1, 2, 3 e 4. Você vai ver que em cima do número 4 tem um cifrão. Então, se eu quiser usar o formato de moeda, a Microsoft facilitou a vida da gente. Ó, Ctrl, barra de espaço, selecionei tudo, né? E agora, Ctrl Shift o número 4. Eu já formatei como
moeda, porque o 4 ali tem um cifrãozinho. Se eu quisesse formatar como data, eu usaria o número 3. Imagina que tem essa hashtag com duas barrinhas, né? Ó, Ctrl Shift barrinha. Ele formata como data, mas nesse caso não tem nada a ver, não é data. Então volto para a moeda, Ctrl Shift 4, tá? Bom, muito bem, a gente vai entrar no assunto fórmulas, né? E aqui eu quero, por exemplo, fazer uma fórmula de multiplicação para saber o faturamento. Então eu acabei de falar para você que a gente tem dentro do Excel o sinal de igual, que me permite fazer fórmulas, me permite entrar no outro mundo do Excel, mundo de fórmulas. Então eu coloco igual e eu vou multiplicar um pelo outro. Eu vou usar o mouse para facilitar o entendimento. Então eu vou clicar na guia, na coluna quantidade. Ele já escreveu @quantidade, isso é uma ferramenta incrível que a tabela traz para gente. Por quê? Se você clica na célula de baixo, ele coloca A4. Se você clica na mesma linha, ele coloca @quantidade. Isso aqui é um indicativo se você acertou. Eu já vi como consultor, que já fui de grandes empresas, às vezes os dados estão errados. Aí você fala, caramba, o que aconteceu, né? Aí você vai ver alguém sem querer clicou na linha de baixo e pode dar uma diferença de milhões, não é verdade? Então aqui é um indicativo que a tabela traz para você falando, ó, parabéns, você acertou a linha, viu? @quantidade, né? O arroba significa nesta linha. Multiplico pelo valor unitário e agora eu vou apertar Enter, a multiplicação que a gente usou, apertei multiplicação e ele já multiplicou o valor unitário vezes o faturamento, o valor unitário, na verdade, né? Se eu colocar o número 2, olha lá, já está tudo fazendo o nosso cálculo. Então, as fórmulas no Excel, elas servem para a gente automatizar os processos, né? Quando a gente fala de fórmulas, vou apertar o maisinho aqui, criar uma nova aba, duplo clique, vamos colocar aqui fórmulas. Quando a gente fala de fórmulas, a primeira coisa que você tem que ter em mente são os sinais da matemática que a gente usa dentro do Excel, né? O sinal de mais, ele vai somar muito bem. O sinal de menos, ele vai subtrair. E o multiplicação, é o asterisco, ele vai multiplicar. E por último, multiplicar. Por último, a barrinha, se eu conseguir colocar essa barra aqui. Não, também não estou conseguindo. Vamos colocar aqui, barrinha, aqui. Essa barrinha aqui é a divisão. A gente divide o número. Então, obviamente, a gente vai usar os sinais da matemática o tempo inteiro para conseguir fazer esses cálculos, certo? Além disso, quando você coloca igual, você vai entrar no mundo das fórmulas. Então, por exemplo, a fórmula que começa com S, ele vai listar todas as fórmulas que começam com S. Scan, SDA, se erro. Olha quantas fórmulas começam com S hoje em dia no Excel, né? Hoje em dia porque tem fórmulas novas, né? Então, se eu quiser a soma, eu dou duplo clique e ele abre parênteses. Então, a estrutura de uma fórmula sempre colocou igual, vem o nome da fórmula, abre os parênteses, tá? E depois você vai fazer a soma. Então, se eu quiser somar dois números, como eu estou dentro da fórmula soma, eu posso colocar o número 1, por exemplo, e aqui do lado ele está te pedindo, beleza, número 1, ponto e vírgula, o que é que você quer? Ponto e vírgula. Número 2, ou seja, qual é o dado que você quer somar? Como eu estou dentro de uma fórmula, eu poderia selecionar dados de qualquer outro lugar do Excel. Eu não preciso digitar o número, eu não preciso me limitar para pegar aqui desta planilha. Eu posso, inclusive, voltar na célula de formatação e falar, olha, soma aquele 178 que eu tinha deixado ali. Então, essa brincadeira entre números e entre textos, entre planilhas, funciona super bem no Excel e a gente usa muito, obviamente. Então, eu vou apertar Enter agora e eu estou somando, então, o número 1 com aquela célula que estava em outra planilha. Então, você viu o que eu fiz? Eu simplesmente selecionei no momento certo aquela planilha. Eu vou voltar aqui, ó, para quem está começando agora, mexer um pouquinho com fórmula. Apertei ponto e vírgula. O que eu faço? Vem aqui e seleciona. Um erro muito comum de quem está aprendendo Excel, quando eu coloco na formatação e clico nessa célula, se você voltar para fórmulas, ele está entendendo agora que você está pegando a coluna E, a linha 5, né, da coluna E, desta planilha de fórmulas. Tanto é que ele deu um nome para você aqui, olha. Você está somando a célula E5, correto? Essa célula aqui, dessa planilha. Por que aconteceu isso? Porque você voltou, cara. Toda vez que você terminar de fazer a sua seleção, vou apertar F2 para entrar dentro da célula, ou duplo clique, tá? Aperta F2, se você nunca apertou no Excel, aperta F2, você vai entrar dentro da célula. Então, estou apagando tudo, volto na formatação, seleciono o númerozinho e para confirmar, Enter. Então, o Enter é o que confirma. Toma cuidado com esse movimento de voltar. Muitos erros de planilhas eu vejo de PROC vezes. As pessoas voltam no momento errado. E ele vai falar, bom, você voltou, você quer essa célula, porque você clicou nela, né? Então esse é o movimento que ele está fazendo. Turma, fórmulas básicas que a gente tem dentro do Excel, a gente pode, dentro das fórmulas
básicas de matemáticas, né? A gente tem a fórmula soma, a gente tem a fórmula média, a gente tem a fórmula máximo, ou seja, o maior valor, o menor valor, a fórmula mínimo, e aí tem uma infinidade de fórmulas. Para a gente brincar um pouquinho com essas fórmulas aqui, se você fizer um banquinho de dados aqui do lado, você pode vir aqui do lado e vai colocar assim, ó. Vamos lá, quantidade de vendas, de novo, né? Vamos colocar números 10, 20 e 30, só para facilitar a sua vida aqui. Muito bem, qual que é o total deste número? Eu gostaria que você tentasse fazer sozinho, tá? Até agora eu fui ensinando, fui falando, vai colocando a mão na massa, mas agora tenta fazer sozinho. Pausa esse vídeo aqui e tenta fazer, qual que é a soma? Qual que é a média? Eu não falei que existe uma fórmula média no Excel, mas tenta procurar ela. Provavelmente ela começa com a letra M e procura a danada da média, eu sei que vai dar certo. Então tenta fazer esses três aqui sozinhos. Então aqui a soma tem que dar a soma desses caras, né? A média assim por diante. Aliás, mais uma dica, se você não sabe ainda, quando você passa o mouse dentro do Excel aqui, você seleciona os números, aqui embaixo ele soma pra gente, né? Ele sempre traz pra gente uma quantidade de números. Olha só, tá trazendo até a média pra gente aqui. Então tenta fazer a soma, a média, o máximo e mínimo, tá? Pausa o vídeo, tenta fazer. Eu vou seguir. Vou fazer aqui, mas tenta fazer sozinho, combinado? Então agora eu vou voltar. Vamos lá. Igual, eu quero fazer a soma desses números. Apertei Tab, abri parênteses, selecionei esses caras aqui, terminei, aperto Enter. Então deu 60. Qual que é a média? Vamos ver. Média, olha só, existe uma fórmula chamada média. Então eu selecionei a média desses três números e a média deu 20. Maravilha. Qual que é o valor máximo? É o 30, né? Vamos ver? Máximo, olha só, tem uma fórmula chamada máximo. Aperto o Tab e ele já termina de preencher pra gente. Selecionei, apertei Enter. E por último, mínimo, igual, mínimo, tem que ser com acento. Toma cuidado, tá? Eu tô digitando com acento aqui, senão você não consegue. Mínimo, né? Máximo, tal. Então tá aqui, ó. Então é desse jeito que a gente vai trabalhando com fórmulas. Essa é a base inicial, são as fórmulas iniciais que tem dentro do Excel para você somar, fazer média, máximo, mínimo. E aí, turma, a gente entra numa infinidade de fórmulas. Danielzinho, quais seriam as fórmulas mais importantes para estudar e dar sequência no Excel? Bom, basicamente você tem as fórmulas soma-Cs, que são fórmulas de somas condicionais, as fórmulas de procura, que é o PROC-V, o PROC-X, principalmente uma nova fórmula também. A gente tem as fórmulas de contagem, conte.Cs, a fórmula de contar quantas linhas tem, que é conte.valores. Essa daqui são as principais fórmulas para você aprender, tá? Soma-Cs, PROC-V, PROC-X, conte-Cs, tem várias outras, mas essas são muito importantes. Aqui no nosso vídeo do nosso canal tem vídeos falando sobre isso e, obviamente, dentro da nossa formação completa já está previsto no momento certo, no momento correto, quando que você vai aprender essas fórmulas, né? Para não te atrapalhar na sua didática, principalmente. Aliás, se você está achando que eu estou indo muito rápido, ou se esse vídeo talvez era básico, mas nem o básico você está acompanhando, dentro da nossa plataforma, o primeiro curso que eu coloquei para os meus alunos é justamente a iniciação ao Excel. E aí a gente vai um pouquinho mais devagar, mas mostrando vários detalhes do Excel, sem antes sair mexendo, colocando a mão na massa, que nem eu estou fazendo aqui. Então se você está nesse nível, que está achando um pouco avançado, está muito rápido, de verdade, considere se entrar aqui embaixo, fala com a nossa equipe, nós temos um time para te atender, para ver se de fato a nossa metodologia vai se encaixar com o que você precisa. E eu indico de verdade você começar pela iniciação ao Excel com mais calma e com mais exercícios, né? Como imprimir no Excel, como fazer uma ficha no Excel. A gente vai nesse caminho, nessa linha, se você está achando isso aqui um pouquinho mais avançado do que você está acostumado. Maravilha? Bom, vamos dar sequência. Então a gente falou um pouquinho, vamos voltar aqui. Ó, atalho, Ctrl Page Up. Falei de fórmulas, falei de filtros, vamos falar sobre validação de dados. Essa ferramenta tão incrível que eu já coloco ela no básico, porque ela é muito importante para a gente fazer seleção de informações. Imagina que você quer puxar, por exemplo, vamos voltar para cá. A gente tem a soma, subtrair, multiplicar e divisão. E eu quero ter uma célula onde eu quero mostrar todos os ícones ou todos os produtos que existem na minha empresa para alguém selecionar. Isso se chama validação de dados, tá? Vamos abrir uma nova guia aqui, mais fácil. Ó. Nova guia, duplicar, validação de dados, né? Então, tem dois jeitos da gente fazer a validação. A primeira é a gente digitando, a segunda pegando já de uma célula pronta. Vem aqui na guia dados, clicou na guia dados, você vai ter este botãozinho que é incrível, ó. Esse cara aqui chama validação de dados, tá? Clica aqui em cima. Ele abre uma caixinha para você e aqui no permitir, você vai selecionar, por exemplo,
uma lista, tá bom? E aqui você vai escrever o que você quer. Por exemplo, imagine que a gente tem os nossos produtos lá, o teclado, ponto e vírgula, é assim que a gente separa, o mouse, ponto e vírgula, o celular. Toma muito cuidado, se você apertar a seta do teclado, ele vai entender que você quer buscar uma informação que está numa planilha ali, ó, A1, tá vendo? Então, apaga. E caso você queira voltar com o teclado, olha a dica, essa dica é muito legal, você aperta F2, ele vai travar e agora sim eu consigo mover entre os dados aqui, tá vendo? Então, se você aprendeu mais uma dica comigo, aprendeu essa daqui, coloca aí hashtag conquista, aprendi o F2 dentro da validação de dados. Pô, isso aqui ajuda muito, viu? Às vezes a gente vai com o teclado e esquece, né? Então vamos lá, ponto e vírgula, teclado, mouse, celular e mais um, vamos colocar aqui monitor. Beleza. Então aqui dentro da lista, eu vou dar um OK. E agora eu criei uma caixinha de seleção nesta célula. Eu até vou pintar ela de amarelinho para a gente lembrar que aqui você pode, por exemplo, selecionar. Olha só, teclado, mouse e celular, né? Então isso aqui a gente faz muito para, primeiro, evitar erros de digitação. Segundo, para facilitar a vida de quem vai trabalhar com o seu Excel. Ele pode apertar Alt e seta para baixo e já vai vir tudo marcado, ou as opções que você tem aqui também. Maravilha. E se você não quer digitar esses dados, você quer buscar esses dados de uma tabela? Vamos lá, eu acho que a gente tem uma tabela já pronta aqui dos produtos, não tem? Não, ainda não, né? Então, eu vou aproveitar este momento para te mostrar outra ferramenta muito legal do Excel. Na tabela 2 que a gente fez, se você tem ela aqui, que a gente fez lá com o Power Query, no comecinho desse vídeo, né? A gente tem mouse, teclado e celular várias vezes sendo repetidas. Talvez até tenha na planilha 1 aqui, deixa eu ver. Eu tenho aqui, eu tenho aqui, né? Olha só, mouse, teclado e celular. Acabei de lembrar, mas já que eu falei que ia explicar outra ferramenta, vamos aproveitar. Vamos selecionar esse cara, Ctrl / espaço, vai copiar todos os dados, dá um Ctrl C para copiar, né? Copia esse cara aí. Vai lá na sua validação de dados. Vamos ali, ó, validação de dados, tá bom? Vem aqui do lado e cola esses dados para cá. Ctrl V. Pronto. Eu colei esses dados, eles estão duplicados. Para eu retirar a duplicidade, tem uma ferramenta já que faz isso para a gente no Excel. Então, ó, seleciona tudo. Agora, olha a diferença. Lembra que eu estou usando Ctrl espaço? Se eu marcar Ctrl espaço, ele vai pegar a coluna toda, porque esse cara não é mais uma tabela. Ele é um intervalo de uma coluna. Tá tudo bem, vai funcionar também, tá? Mas olha a importância da gente trabalhar com tabela. Ele já selecionaria só isso daqui. Mas vamos lá, Ctrl espaço. Vou vir aqui na guia dados e em cima da validação de dados tem este botãozinho também, que é remover as duplicidades. Vou clicar, ele vai perguntar se é essa coluna, vai perguntar se os dados têm cabeçalho. Nesse caso não tem cabeçalho, o mouse não é um cabeçalho, eu vou tirar. Olha lá, ele tirou, beleza, e vou dar um OK. Pronto, ele tira as duplicidades pra gente e agora eu tenho aqui justamente a lista dos meus produtos, né? Agora sim a gente vai transformar esse cara em tabela, tá bom? Então eu vou selecionar, vou clicar na guia inserir, temos tabela. A minha tabela não tem cabeçalho, já está começando com o produto, então não vou marcar, tá bom? Vou dar um OK. E vamos chamar esse cara de produtos. Produtos, pronto. Muito bem. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma listagem agora para que eu não precise digitar. Eu vou pegar de uma tabela. Então vem aqui do lado, vamos pintar de amarelinho de novo, vamos fazer uma nova validação de dados. Então, vou clicar na guia dados, vou entrar na validação de dados, no permitir, vai ser uma lista de novo, só que na fonte, ao invés de digitar, a gente vai selecionar mouse, teclado, celular. Vai selecionar esses dados aqui, vai apertar OK, é só isso. Não precisa mais digitar, porque você já digitou. Apertou OK, a gente já tem então a validação e vantagem de se trabalhar com tabela. Se entrar um novo produto, já vai aparecer lá. Por exemplo, aqui não tem o monitor, né? Monitor. Apertei Enter, vem aqui do lado e já apareceu o monitor para a gente selecionar aqui embaixo. Então a validação de dados é uma ferramenta incrível que a gente usa muito, né, principalmente as planilhas corporativas, quem tem muito dado em planilha e tal, usa bastante a validação de dados. Falamos da validação, falamos da remover duplicatas. Por último, os últimos 2 ícones e itens aqui do nosso vídeo para você sair do básico no Excel é trabalhar com tabela dinâmica. Vamos lá. Vamos criar uma basezinha de dados, só que essa base a gente já tem ela aqui, ó. A gente vai trabalhar com essa base de dados que veio do Power Query, que está conectado com essa tabela. Lembra disso? Então, até para a gente não se confundir, aqui eu tinha feito uma tabela aqui do lado, eu vou abrir uma coluna a mais aqui, ó. Vou apertar a letra F,
apertar Ctrl+, para a gente ter um espaço para a gente ir trabalhando com esses dados aqui. Aqui eu tenho a base e aqui eu tenho o meu dado que está vindo daquela tabelinha aqui. Até vou inverter, que eu acho que vai ficar mais fácil, né? Estruturação, e esse cara aqui eu vou falar que veio do Power Query, tá bom? Ó, dei um duplo clique aqui, digitei o Power Query. Muito bem. Quando eu tenho uma base de dados desse jeito, e eu preciso fazer agrupamentos do tipo, qual é a quantidade de vendas que eu vendi do mouse? Qual é a quantidade total de vendas por mês? Para isso a gente usa a tabela dinâmica. É uma das ferramentas mais incríveis que existem dentro do Excel, porque qualquer analista, qualquer pessoa que não tem menor conhecimento de dados vai conseguir criar esse tipo de resumo com o mouse. Então, por isso que é uma das ferramentas mais importantes que existe no Excel, e ela existe, acho que desde 1997 ou 95, nossa, faz muito tempo. Então, para uma tabela dinâmica funcionar, você precisa ter dados estruturados. Esses caras crescem para baixo. Eu até conseguiria criar uma tabela dinâmica dessa tabela aqui que está desestruturada, mas a gente vai ter muita dificuldade na hora de fazer somatórios, porque eu não consigo, cada coluna aqui é um mês, eu precisaria somar mês a mês, vira o caos trabalhar desse jeito. Com um dado estruturado é muito melhor. Então vamos lá, como é que eu uso uma tabela dinâmica, como é que eu agrupo os dados isso dentro do Excel? Selecionei minha tabela, cliquei na guia inserir, e aqui a gente tem tabela dinâmica, ó, tá vendo esse botãozinho? Vou clicar em cima dele, e aqui eu vou jogar isso numa nova planilha. Muito bem, cliquei numa nova planilha, aqui nova planilha, presta atenção. No local, a gente vai indicar mais ou menos aqui do lado. Então eu vou criar uma tabela dinâmica do lado da minha base de dados. A tabelinha dinâmica no Excel, ele vem com 4 campos, ó, filtro, colunas, linhas e valores. Esses dados estão aparecendo porque eu estou dentro da tabela dinâmica. Se eu clico fora, sumiu. Se eu clico dentro, aparece. Só que é muito comum você fechar esse xizinho sem querer, né? Você clica aqui, ó. Essa tem até consultas e conexões que veio lá do Power Query. Então, se eu fechei, por exemplo, se eu clicar fora e voltar, eu não consigo mais mexer na tabela, né? Então, ó, você está vendo até ativar a lista de campos da tabela dinâmica para trabalhar. Ele até está mudando, isso aqui não vinha antes, né? Então, para ativar, botãozinho direito, e aí sim, mostrar a lista de campos, tá? Então, se você fechou, é assim que você vai abrir. A tabela dinâmica vem com esses 4 campos. Basicamente, é isso que você consegue fazer na tabela dinâmica. Por exemplo, nós temos o atributo, que nesse caso é o mês, né? Eu vou pegar o mês e arrastar para a linha. Ou seja, cada mês que apareceu aqui na minha tabela, ele está sendo mostrado aqui, já retirando as duplicidades para mim. Então a tabela dinâmica já faz esse agrupamento, ele já faz esse resumo dos dados. Então aparece janeiro várias vezes, mas ele já tirou. Então primeira vantagem de trabalhar com tabela dinâmica. Se eu joguei na linha, cada linha está aparecendo aqui para baixo. Se eu pegar atributo e jogar para colunas, cada mês está aparecendo agora em uma coluna. Então a grande diferença desses dois campos é justamente onde você quer ver os dados na tabela dinâmica. Então eu vou pegar esse produto, vou voltar para a linha, maravilha. Só que o que eu quero? Eu quero, por exemplo, somar esses valores, né? A quantidade de vendas por mês. Então para fazer isso, a tabela dinâmica já faz isso para você e ela tem um campo lindo e maravilhoso chamado valores. O que você quer somar? O que você quer fazer como média? O que você quer descobrir? O desvio padrão. Sim, dá para fazer cálculos de estatísticas também aqui da tabela dinâmica. A porcentagem, tudo isso já está pronto. Então eu vou pegar o valor, a coluna, aliás, muito importante isso daqui, olha só. Esses dados que aparecem aqui para você, espera aí que eu vou voltar aqui, eu acho que é o contra, aqui, muito bem. Esses dados são exatamente as colunas que eu tenho na minha tabela. Então as colunas são produto, atributo, valor. O que eu tenho aqui? Produto, atributo e valor. Então esses dados aparecem porque eles são exatamente o cabeçalho da nossa tabela dinâmica, tá bom? Então você pode brincar com esses dados agora, mandando eles, que é o que a gente está fazendo, para cada um desses campos. Maravilha! O valor é um cálculo que eu quero fazer, então eu vou pegar a coluna chamada valor, olha, ela chama valor, que bonitinho, vou clicar em cima da tabela dinâmica e eu vou arrastar para valores. Por padrão, ela já sabe o que você quer somar. Então, ela traz a soma do valor. Então, agora, em janeiro, estão falando que a gente vendeu 4. Vamos fazer o filtro aqui? Vamos lembrar do atalho do filtro? Muito bem, ó. Entrei no atalho, Alt e seta para baixo, para a gente selecionar o nome do mês. Eu quero pegar o mês de janeiro. Letra P. Entrei na pesquisa. Vou digitar Jan, já apareceu, aperto Enter. E aqui eu tenho o resultado. Então, se eu somar aqui, tá dando 4, né? 1 mais 1 mais 2. Muito bem.
Então é exatamente aqui isso que a gente está vendo aqui, tá vendo? Tabeladinha dinâmica fez pra gente. Vou tirar o filtro, vou colocar. Feito isso agora, a gente tem aqui a soma dos valores. Eu falei para você que dá pra fazer média. Vamos ver na média quanto que a gente está vendendo? Vem aqui em cima, configurações do campo de valor. Então cliquei aqui na caixinha. E agora, ao invés de a soma, eu quero fazer a média. E ele já traz a média pra gente. Olha, na média, você vendeu 1,3 produtos por venda em janeiro. Já que cada linha representa uma venda, então por venda, cada cliente, na média, levou 3 produtos seu, né? Quantidade, 3. É isso que ele está mostrando pra gente. E tem uma coisa, mas muito legal na tabela dinâmica, que talvez, se você não sabe, essa daqui vale o seu comentário aqui embaixo, tá bom? Que é a parte de porcentagem. Olha só, janeiro teve 4, fevereiro teve 9, a gente tem um total aqui de 25. Caramba, quantos por cento da minha venda, qual foi a distribuição em porcentagem da minha venda em janeiro? O número é 4, o total é 25. O cálculo que tem que ser feito para isso, eu tenho que dividir o valor de janeiro pelo valor da somatória total, né? Então, na prática, eu teria que fazer isso aqui, ó. Pego o número 4, divido pelo 25, tá? O meu tá aparecendo uma fórmula da tabela dinâmica. Se o seu não apareceu fórmula, tá tudo bem. É uma opção da tabela dinâmica, mas o mais importante é só selecionar a célula. Um dividido pelo outro, ou seja, coloquei o sinal da divisão aqui. Se eu apertar Enter, ele tá dando 0,16, ou seja, 16% das vendas foram feitas em janeiro. Poxa, tem gente que não sabe nem ainda clicar na célula do Excel. Fazer a porcentagem é um pouco, às vezes, um pouco mais, né? Mas eu espero que você chegue lá, tá? Tem que saber fazer isso aqui sozinho. Mas a tabela dinâmica faz para você. Então, para eu saber a porcentagem, olha que legal. Eu vou duplicar o valor, o campo valor em valores. É meio confuso, né? Porque tá tudo escrito valor. Mas, ó, eu vou pegar o valor, vou jogar aqui para valores. Dupliquei. O que aconteceu? 2 colunas. Agora, essa coluna eu vou mudar para porcentagem. Então, vem aqui nessa coluna 2, seleciono configurações do campo de valor e aqui no mostrar valores como, a gente vai fazer, aqui está aparecendo sem cálculo, eu vou pegar a porcentagem do total geral. Então, aqui deixa somando, tá? Para a gente somar aqueles valores 4 dividido por 25, que é o total, enfim. Mostrar valores como? Porcentagem do total geral. O total geral deu 25, beleza. Dá um ok e pronto, 16, 36, 36 e 12. Então, você não precisa ficar sofrendo no Excel para criar um monte de cálculo, mas isso só funciona porque a gente está trabalhando com dados estruturados. Lembra que esses dados estruturados a gente estruturou com Power Query e a origem desses dados ele está vindo de uma tabela que está completamente desestruturada, que é essa daqui. E esse eu diria que é o novo básico do Excel, é o novo jeito da gente trabalhar com o Excel. Se você quer aprender mais sobre isso, quer se tornar um especialista na análise de dados, aliás, uma das competências mais importantes do mundo corporativo, saber analisar dados, saber interpretar dados, manipular os dados da sua empresa, entender quais são as tendências, comparar o valor de hoje com o valor do mês anterior, isso é extremamente relevante e muito valorizado no mercado de trabalho. Por isso que a Doutores Excel tem um método chamado método 3D para gerar dashboards utilizando Excel e o Power BI. Se você quer saber mais sobre isso, aqui embaixo eu vou deixar o link para você se inscrever no nosso curso completo, para você falar com um dos nossos consultores de Excel e ver se você está no momento de você se tornar um especialista. Aqui embaixo tem esse link. A gente se vê no próximo vídeo. Eu espero de verdade que você veja esse vídeo mais e mais vezes. Principalmente pratique. O Excel não é nada sem prática, tá? Se você só foi vendo, tá errado. Tem que voltar e assistir e assistir. Salve esse vídeo no seu navegador. Coloque ele como favorito se você ainda é iniciante no Excel. E eu te espero na nossa formação completa para tornar você um especialista disputado pelo mercado de trabalho. Até o próximo vídeo. Tchau!